O Senhor sabe a dificuldade de cada um aqui nessa manhã. O que eu te peço é que estenda a tua mão santa e gloriosa sobre essa vida agora, meu Deus. Em nome de Jesus, para fortalecer, Senhor, para renovar, para restaurar, meu Deus. Em nome de Jesus, eu creio na vitória, Senhor. E se a igreja crê, diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 50, versículo 20. Aleluia. Gênesis 50, versículo 20. Graças a Deus. Bom ver vocês aqui na casa do Senhor, para louvar a Deus. Gênesis 50, versículo 20 diz assim: na verdade, vós intentaste o mal contra mim. Em algumas versões diz, mas Deus. Em outras versões diz, porém Deus o tornou em bem. Pai, está aberta a tua palavra, para que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua grandeza aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Amém. Até onde nós iremos? É uma pergunta. Até onde você vai? Até onde você vai continuar dando lugar para Deus estar direcionando você, sustentando você na presença do Senhor? Até onde? Infelizmente o homem tem momentos que ele diz, até aqui eu espero Deus, da agora em diante eu não aguento mais, eu não espero mais. Muitas pessoas estão perdendo as suas bênçãos por estarem precipitando, em tomarem decisões erradas, em fecharem questões em suas vidas, em falando coisas que não deveriam falar. Isso é fundamental. Às vezes o homem sofre tanta raiva e ali ele fecha a questão. Ele lança até palavras malditas, mesmo dentro da igreja. Quantos pais lançam palavras malditas em seus filhos, por não aguentarem mais? Ela está dando um basta, até aqui o Senhor pode operar, mas da agora em diante eu amaldiçoo. Eu não acredito mais na restauração, na libertação, na vitória. Eu não acredito que isso vai dar alguma coisa que preste. Enfim, o homem, ele tem colocado um basta em Deus, impedindo Deus de operar. As coisas difíceis vêm sobre nós, mas para que a gente exerça fé e continue declarando, eu acredito no Senhor meu Deus. Eu aprendo nesses 61 anos de idade, de que quanto mais eu aguentar pressões, mais as vitórias grandes chegarão até mim. Quanto mais eu enfrentar as dificuldades e não dar um basta, precipitando com palavras negativas, mais eu vou ver milagres de Deus operando na minha vida. Às vezes eu olho para os jovens, quantas vezes os jovens têm precipitado em falarem coisas que não deveriam falar, e ao longo dos anos eles vão colher frutos daquelas vezes que falaram coisas que não deveriam falar. Amaldiçoaram seus pais, amaldiçoaram amigos, amaldiçoaram as suas próprias vidas, aceitando ministrações de derrota vindo de outras pessoas, e ali ela vem carregando aquelas palavras negativas ao longo dos anos, até chegar a um ponto de estarem deprimidas,
oprimidas, cabisbaixas. Ontem eu fui em Oliveira visitar uma família e eu vi um homem lá só assim, ó. E ali eu fui falando com Deus e perguntando: Senhor, o que está ali? Eu falei assim: pois é, ao longo dos anos ele foi acumulando palavras negativas sobre a vida dele, e hoje ele consegue olhar só para baixo, ele não consegue olhar para cima. E a palavra de Deus em Colossenses 2, versículo 1 e 2, fala que eu preciso olhar para as coisas que são do alto e não para as coisas que são da terra. E aí você pega pessoas que vão fechando questões em sua vida, ela passa às vezes o resto da sua vida assim, só lamentando as desgraças que aconteceram ao longo da sua vida. Aí você pega uma palavra dessa, uma pessoa que olha para Deus e ela tem um entendimento claro do que é mundo espiritual e mundo carnal. E aí ela pega e fala assim: na verdade vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Glória a Deus. Esse é o povo que vai morar com Deus na eternidade. O povo que acredita que ainda que aconteceram coisas terríveis, porém Deus entra em cena em meu favor nessa manhã, em nome de Jesus. Porém Deus entra em meu favor, lutando as minhas causas, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Essas duas palavras fazem todas as diferenças numa pessoa que se sente atribulada, perseguida, culpada de algo que não cometeu, com a mente, com o coração apertado, que vive se perguntando: aonde eu errei, vive se culpando, o que eu fiz para isso tudo acontecer na minha vida? E aí eu venho com uma resposta para você: a tendência é sempre a pressão aumentar. A vida é assim. Não existe vitórias grandes sem grandes pressões. Vale aquele que olha para Deus e aquele que olha para o mundo, que olha para as trevas. Aquele que olha para Deus, ele sempre vai estar motivado. A minha vitória é grande. A minha vitória é grande, porque o meu Deus está no comando de todas as coisas. Cabe a mim aguentar, crendo no poder de Deus sobre a minha vida. Você crê nisso? Diz amém. Amém. A gente pega José, por exemplo, ele não sabia o que ele vivia sem pressão. Às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu não aguento mais. Você não é mais bonito que ninguém, meu irmão. Você pode ter certeza que se tem pressão é porque você é de Deus. E Deus permite as pressões para também dar-nos oportunidade de mostrar a nossa fidelidade a Ele, a nossa confiança nele. E hoje você tem junto comigo a oportunidade de declarar: Pai, em Ti eu confio, independente de qualquer que sejam as circunstâncias. Glória a Deus. Nós precisamos falar isso em todo o tempo. Não quero nem saber, tem um louvor que fala aí do Adelino Marçal, não é? Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Hã? Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. continua sendo Deus também. É fácil falar isso no momento de alegria, mas o povo de Deus, ele tem que se treinar a falar isso na adversidade, irmão. O diabo, na adversidade que ele às vezes cria, é para fazer as pessoas lamentarem, murmurarem. Mas Deus usa sobre os seus filhos como uma grande oportunidade de libertação nossa, de dizer: eu sou de Deus, eu não sou do diabo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não sou das trevas. Se eu não sou das trevas, não cabe a mim murmurar, não cabe a mim reclamar, cabe a mim orar, determinar, adorar, exercitar minha fé, declarar: meu Deus, é a minha chance de te adorar, de te agradecer.
que cabe a mim escolher o que eu quero de mim, para a minha vida. O Antônio William saiu, né? Ele foi árbitro de futebol, ele foi no trabalho aí. Aí eu ia até perguntar isso para ele, mas a mulher dele sabe me responder, o Juliano sabe me responder, né? O pessoal que gosta do futebol. O que tem mais pressão? Vai adiantar o Antônio William e dar um jogo Renascença contra Palmares? Bem demais. Vai dar ibope? Não. Vai dar ibope? Juninho, você fazer um gol lá no Lagoa Santa, vai dar ibope, Juninho? Alguém vai ver? Ninguém vai ver. Agora eu quero ver fazer um gol sem tremer no Atlético do Cruzeiro, apitar um jogo sem tremer, Atlético e Cruzeiro. Por que é mais difícil? Porque tem pressão. Pressão grande. A maioria, treme. Não está preparado, não é? E aí você vai e enfrenta uma pressão grande na tua vida. Aí você vai raciocinar. Ou eu vou tremer, ficar preocupado, choramingar, reclamar, ou eu vou enfrentar. Se você quiser continuar vendo vitórias, você tem que aguentar, irmão. Senão você vai estar dizendo para Deus, para, porque até aqui eu quis acreditar. Da agora em diante eu não quero mais, não aguento mais. E muitos têm falado assim. Não estou aguentando mais, chega. Vou chutar o balde, o pau da barraca. Chuta o que você quiser. Mas a questão é, você vai dar um basta em Deus nessa manhã? Ou vai falar com Deus, Pai, eu vou continuar crendo até o fim da minha vida nessa terra. Eu vou continuar crendo nos meus milagres, nos milagres, dos teus planos que o Senhor tem para mim. Eu não tenho e não me dou o direito de te fazer parar de operar na minha vida. Amém. Dá para você falar isso hoje com Deus? Dá para você exercer essa fé hoje com Deus? Não é? Porque a diferença entre os homens de sucesso, né, daqueles que fracassam, é em cima das pressões. Todos os homens de sucesso, eles enfrentaram grandes pressões, senão eles tinham parado no meio do caminho. Não tem como eu alcançar uma coisa grande pensando que vai vir tudo bonitinho, sem pressão nenhuma. É impossível isso. Já entrou na mente de um cara dono de uma empresa, o tanto de problema que ele tem? Talvez você só olhe o tamanho do salário dele, mas você já imaginou a pressão que está sobre aquele homem, para ele ter chegado naquele ponto? Aí você fica olhando o tamanho dos problemas que ele enfrenta, aí você até pensa em desistir. Não quero experimentar. Por isso, para. Mas quando nós acreditamos num Deus do impossível, a gente não para. A gente não cede às pressões, a gente não cede às dificuldades, a gente não fica igual galinha de Angola, tô fraco, não. A gente levanta a cabeça e fala, opa, e vem vitória grande por aí, e vem bênção grande por aí. Você está dando uma chuva de água gelada na cabeça do capeta, em nome de Jesus. É questão de modo de ver as coisas. Eu vou ver do jeito que Deus quer que eu veja, ou eu vou ver do jeito que a circunstância quer que eu veja. Você pode chegar para mim e falar assim, pastor, eu não aguento mais. É você que está falando. Eu não vou falar isso. Mas não vou eu. Quantos casais já entraram ali e falaram para mim, assim, na minha lata, na lata do marido, na lata da esposa, eu não quero ela mais, eu não quero ele mais. Quantos? Trancando no espírito, já falaram logo, se eles não estão sabendo o que eles estão falando. Jesus, apaga isso aí, por favor.
Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa manhã para te ensinar isso. A não precipitar mais. A cuidar do que você tem falado com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. O que você tem orado, a maneira que você tem orado. Que você tem enxergado as coisas, do jeito de Deus ou do jeito do diabo. Presta bem atenção nisso. Há vários tipos de pressões. Jesus, ele venceu a maior das pressões. Ele foi morto. Primeiro ele foi crucificado. Depois ele foi morto. Depois ele ressuscitou. Sabe por quê, irmão? Que ele precisava vencer essa pressão grande. Para que a gente viesse ter chance de vida eterna. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Eita glória! Por isso Jesus enfrentou até o final, porque ele sabia que a vitória era grande demais. E eu preciso também acreditar nisso. A minha vitória é grande demais, ainda que eu tenha 61 anos de idade. Não me interessa. Eu continuo acreditando que eu vou ganhar muita alma para Jesus ainda. A minha carcaça pode já estar um pouco desgastada, mas o meu espírito está o que? Ainda jovem. Não tenho preguiça para desenrolar aquilo que precisa ser desenrolado e outra mais. Se eu não viver assim, eu vou parar no meio do caminho da obra que tem o Senhor Jesus na minha vida. E se eu, sendo salvo, eu vou ficar com cara grande ao chegar no céu. Podia ter feito tanta coisa, pensou Jesus batendo um papo comigo. Isso aí é coisa minha, tá, irmão? Estou sentadinho lá com ele. Aí eu falei, Jesus, e aí? Aí ele, nossa, usa aqui fulano lá, você lembra? Você lembra aquele dia? Pois é, você não falou nada para ele. Eu vou ficar com cara grande. Nossa, você lembra aquela vez que eu te levei lá naquele churrasco? Pois é, tinha 2 vidas ali. Eu preparei tudo para você levar a minha mensagem. A mensagem da cruz para eles. Mas você só pensou em comer. Só pensou em olhar que tipo de carne que tinha. É assim que o pessoal vai na casa dos outros, não é não? Mas eu não como não, vou esperar que no final de uma picanha. É assim, o ser humano é assim. Ô bicho terrível, senhor. Tá doido, senhor. O casamento paga uma fortuna para fazer a festa e o povo sai de lá falando mal ainda. É ou não é? Hein? O ser humano é isso. Eu canso de orientar os casais, não faz festa não, pega o dinheiro e vai passear. A vida é assim. Mas tem um princípio que ele é mais importante de todas as coisas. São os valores. Se eu colocar Jesus como Senhor da minha vida, eu vou colocá-lo como o algo mais importante na minha vida. Isso significa que ele passa a ser o quê? Mais do que a minha própria vida. Sim ou não? Sim. Se eu não coloco Jesus como o mais importante da minha vida, não vai funcionar. Mas eu posso falar que ele é o mais importante da minha vida, mas eu não faço por merecer nada disso. Eu pego, por exemplo, Estevão. Jesus, ele se tornou mais importante para ele do que a sua própria vida. O que ele fez? Ele não negou Cristo, morreu apedrejado. Sim ou não? Então tem princípios que são importantíssimos na vida da gente. Colocar Jesus como maior na minha vida. Ou seja, eu não vou fazer nada que desagrade a ele. Pelo contrário, ele vai ser o primeiro na minha vida. Eu quero é Jesus, o resto é resto, mais do que a minha própria vida. Isso tem acontecido, irmão? Isso é um exercício tremendo.
foi um exercício tremendo, né? Você imagina, os heróis da fé, eles colocaram Jesus mais importante do que a sua própria vida. Sabe o que significa isso, irmão? Não troca Jesus por nada, por nada. Eu falei, foi de quem? Estevão. Quem? Estevão. João Batista foi decapitado. Por quê? Por causa de Jesus. Ele colocou Jesus mais importante do que a sua própria vida. Tiago, Herodes o silenciou. Por quê? Porque ele defendeu Jesus. E aí eu posso trazer isso para a minha vida. Será que eu troco Jesus por alguma coisa? Os caras estão falando de vida, de morrer por Cristo. Eu estou falando de eventos. Eu estou falando de prazeres, coisas pequenininhas. Não estou falando de vida. Os caras, eles enfrentaram tudo e todos, por quê? Pela promessa de Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Amém. Eles tiveram a vida eterna, irmão, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. É ruim. Mas às vezes a gente troca Jesus por coisas tão bobas. Né? Aí você pega Esaú por um prazer momentâneo, passageiro, uma fomezinha. Ele trocou aquilo que ele tinha de mais importante por um prato de lentilha. Às vezes você pega hoje marido trocando a esposa por causa de dinheiro. Você pega marido trocando a esposa por causa de sexo. Será que isso tudo é mais importante do que Jesus? Se eu não me entregar ao Senhor Jesus, essas coisas vão ser mais importantes para mim do que Jesus. Sabe que dia que eu vou morrer por Cristo? Nunca! Nunca! Tudo ó, blá, 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 que Jesus conhece todos nós. A gente fala, mas não é. É um bicho que é assim, né? Num lugar está numa cor, outro lugar está de outro. Camaleão. Camaleão, olha o que Deus está me mostrando, camaleão. Como é que é? Alguém sabe de camaleão, hein? Hã? Muda de cor, de acordo com do que a gente quer o quê? Camuflar. De acordo com a paisagem, ele Fica camuflado, hein? Gente, o negócio é sério demais. Você está andando numa mata cheia de folha seca, você fica ali. Gente, pode ter uma cobra e fica a corzinha idêntica dessa folha seca, não dá nem para ver. Assim é o pecado também. Ele tenta camuflar, né? E as pessoas nem veem que está vivendo escrava deles. Olha que assusta! É desmascarado, porque assim Deus faz. Assim Deus faz. Não dá para poder passar desapercebido. Nem o joio junto com o trigo, irmão. Tem diferença um pelo outro. Você olha assim, parece que não tem. Mas a hora que você começa a estudar, você vai ver que tem diferença. Mas eu tive que começar a estudar, para perceber, a reparar, a me concentrar. Ó, esse é assim, esse é assim. Nós demoramos para perceber, mas Deus não demora para perceber. Dá para me entender isso ou não? Amém. É pesado, né? Eu entendo vocês. Mas é necessário. Eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça do capeta. Eu estou aqui, meu filho, para poder sermos libertos e salvos. Em nome de Jesus. Isso tem sede dentro de mim. Almas! Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus,
É uma coisa até engraçada de falar, né? Eu era um cachaceiro de marca maior. Eu digo que eu aprendi a Bíblia, eu não fui liberto ainda não, mas eu pregava esse dia, bêbado. Uns tem de doido, né? Eu falava para eles assim, ó, hoje vocês estão me vendo bêbado, tá? Daqui a pouco vocês não vão ver mais não, eu me vejo de terno gravado pregando o Evangelho. Graças a Deus isso não demorou muito, passar tanta vergonha assim. Né? Mas importa que eu deixei Deus abrir minha visão, tirar o tampão dos meus ouvidos, as escamas dos meus olhos, para me dar o entendimento, o discernimento do que é morar no céu de verdade e do que é brincar com o Evangelho. Fecha os olhos. Pai, eu oro ao Senhor nessa manhã, crendo em uma grande manifestação, Senhor, Tua aqui no nosso meio. Uma palavra curta, mas porém, meu Deus, forte. Que ela venha impregnar, meu Deus, em nossas mentes, em nossos corações, para mudar definitivamente os nossos valores, a nossa vida, a nossa maneira de viver. Tudo define assim: sou convertido ou não sou convertido, sou de Deus ou não sou de Deus, sou cheio do Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo. E a grande verdade é que se eu tiver o Espírito Santo, eu estiver recebendo o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, na minha vida agora, eu vou sair daqui transformado. Eu vou sair daqui renovado. Eu vou sair daqui restaurado. Eu vou sair daqui liberto. Tudo define assim, meu Pai. Muitas pessoas têm ido aos cultos, mas têm chegado em casa e voltado a ser o que é, o que era, e não muda em nada. Mas eu preciso crer que essa manhã é uma manhã diferente, de que nós estamos recebendo o Teu Espírito Santo agora, o Espírito da verdade, para mudar a minha vida, para mudar a minha vida, para mudar a minha vida. Quando Jesus muda a nossa vida, eu não preciso do reconhecimento de homens, o reconhecimento de Deus já me basta, a presença de Deus já me basta. Eu não preciso falar para ninguém que eu vou mudar o que eu mudei. A minha vida com Deus, a minha fala com Deus, já vai te dizer tudo. O Espírito de Deus vai testificar em você e vai te dar a segurança. Você acaba de ser meu. Você acaba de ser minha. Você acaba de receber o meu selo, o selo da minha salvação, o selo da vitória, o selo da libertação total, da transformação de vida.